Queridos, no Evangelho de João, relata uma história muito conhecida por todos. Se vocês quiserem abrir, quem tiver com sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 8, eu não vou ler todo o texto, porque é um texto muito conhecido, mas eu vou resumi-lo bem. Aqui fala da mulher pega em adultério. E Jesus, ele estava no templo ensinando, e de repente, o Evangelho nos conta que mestres da lei e alguns fariseus pegaram uma mulher em flagrante adultério. Ela foi pega em adultério. E esses homens trouxeram essa mulher para a presença de Jesus. E qual que era... O que tinha que acontecer, segundo a lei? Aquela mulher pega em adultério, ela tinha que ser morta, executada. Então eles trazem até Jesus. Vamos levar agora essa mulher até Jesus, até o mestre, e vamos ver o que ele diz. Vamos ver se ele irá cumprir a lei. E aqueles homens, eles trazem essa mulher pega em adultério. Mas depois vocês leiam o texto em casa. E eu vou ler alguns pequenos trechos, mas depois vocês podem ler do versículo 1 até o versículo 11. Mas no versículo 6 diz assim: eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Então, segundo a lei de Moisés, o que deveria acontecer com aquela mulher? Ser executada. Mas qual que era a intenção real desses homens? O que estava por trás do coração deles? Era realmente cumprir a lei? Ou eles queriam apenas testar Jesus? Obviamente, o texto é muito claro que eles queriam colocar Jesus à prova. Eles não estavam importando em cumprir a lei. E na lei, segundo escrito lá em Levíticos capítulo 20, no verso 10, eles também, se eles executassem essa mulher, eles trouxeram ela, eles não estariam cumprindo totalmente a lei. Porque o que fala lá em Levíticos 20, quando a lei é dada? A mulher pega em adultério, mas também diz o homem. A mulher ela estava adulterando com alguém, com um homem. E a lei dizia que o homem e a mulher tinham que ser executados. Cadê o homem nessa história? Se eles estavam tão interessados em cumprir a lei, cadê o homem? Mas a palavra não registra onde que ele estava, para onde que ele foi. Mas o fato é, o foco deles não era cumprir a lei. Era acusar a mulher e pegar Jesus em alguma fala e fazer alguma armadilha para pegar o nosso Senhor. Porque quando a lei, ela fala de duas coisas, meus queridos. Então a lei, de fato, aquela mulher ela devia ser executada. Mas a lei, quando ela foi dada, ela tem uma função, algumas funções. E da mesma forma como aqueles homens, eles não estavam interessados em cumprir a lei, e sim em acusar, em mostrar, em condenar, em executar, em pegar Jesus nas suas palavras, a lei, ela também tem uma dessas funções. Paulo, tanto em Gálatas, em Romanos 5, 1 Coríntios 15, em Gálatas 3, ele vai falar qual que é a função principal da lei. Qual que é a função principal da lei? Expor o pecado. Se não houvesse lei, como é que você saberia que algo era pecado? Como você saberia que algo era uma transgressão? Então a lei, ela foi dada para expor o pecado. Então aquela mulher, naquela hora, naquele ato, o seu pecado estava sendo exposto por causa da lei. A lei mandava executá-la. Então mostrou o seu pecado. Você está sendo executada por causa do seu pecado. Mas a lei também ela foi nos dada para mostrar a mim e a você as nossas imperfeições, a nossa incapacidade e mostrar que, de fato, nós somos pecadores. A lei também, ela nos revela a necessidade da graça e da salvação. Aquela mulher, ela precisava
de uma graça, ela precisava de salvação. E a lei também, a lei, num resumo geral, ela vai expor nossos pecados, ela vai mostrar as nossas imperfeições, ela vai mostrar a necessidade da graça, de uma salvação. E, em geral, a lei, ela não vai nos justificar. Mas ela sempre vai apontar para a necessidade de um justificador. Esse era o papel da lei. Ela mostrava o nosso pecado, mostrava a nossa imperfeição. Nós precisamos de graça e você precisa de um justificador. Porque a lei, ela não vai te justificar, ela não justifica ninguém. E aí, então, a lei, nós temos a lei que aponta para o pecado. Ela expressa o pecado, ela expõe o pecado. Isso é a lei. E aí daqui nós temos o pecado que gera prazer, paixão. E essa mulher, ela foi pega em um pecado e ela obviamente estava presa nos seus prazeres, no adultério. Então vejam, a lei mostra, expõe um pecado. E esse pecado, ele expõe prazeres, paixões, carnalidade, atrações, imoralidade, aquilo que satisfaz a nossa carne. E de fato, irmãos, de fato, pela lei, aquela mulher ela tinha que morrer. Ela deveria morrer. Se a lei precisava ser cumprida, ela iria morrer. Mas é aqui, no versículo 7, que a história dessa mulher muda. É aqui no versículo 7. Porque nós, irmãos, nós somos essa mulher. E é aqui, quando ela vem sendo trazida, né? Trazida pelos fariseus. E eles vêm para executá-la, achando que o nosso Senhor, ele ia dar o veredito final. Pode executar. Ela tem um encontro real com o justificador, com Cristo. E aí a história dela muda. Porque no versículo 7, quando eles continuam a interrogar o nosso Senhor, Jesus diz assim: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E ele disse isso e continuou escrevendo no chão. E continuou. E os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Irmãos, que graça! E Jesus, ele não deu o veredito, não executem. Jesus não falou isso. Ele disse, ok, quer cumprir a lei? Então começa aí, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E por que vocês acham, e isso não é explícito aqui, isso é uma suposição, por que foram saindo dos mais velhos até os mais novos? Provavelmente, porque aqueles mais velhos eram os que tinham mais pecado do que aqueles mais novos. Os mais novos tinham alguns pecados, aqueles velhos que tinham vivido muitos anos, quanto pecado eles tinham. E aí, a hora que o Senhor Jesus faz essa colocação para eles, a consciência deles mesmo acusam eles. E eles não atiram nenhuma pedra. E essa mulher, irmãos, somos nós. Ela encontrou o justificador, ela encontrou graça. E aí em Efésios, no capítulo 2, no verso 3, não precisam abrir, é um texto que eu gosto muito. Efésios 2, capítulo 3. E vejam que essa era a situação dessa mulher e a minha e a sua situação. Efésios 2, no verso 3, diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Tenha essa mulher em mente. Tenha você em mente. Seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Lembra que eu falei? A mulher, ela merecia morrer. Ela merecia morrer. E ela foi ali para ser executada. Meus queridos, se ela não encontra com Jesus, se ela de fato não tem um encontro com o Senhor ali naquele momento, com o justificador, ela teria morrido. E aí Paulo
no capítulo 2, continua no versículo 4. Minha versão fala todavia, mas eu gosto de uma versão que diz mas. Mas Deus, essa expressão, meus irmãos, você merecia a ira, a morte, mas Deus, essa frase muda toda a nossa história. Essa frase mudou a história daquela mulher. Essa frase é o motivo pelo qual nós estamos aqui, diante do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Porque, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Irmãos, mas Deus, essa mulher, ela estava diante dessa frase. Mas Deus, o Deus encarnado, estava diante daquela mulher. E aqui no versículo 8, tem uma expressão aqui na minha tradução, que diz assim: os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Irmãos, essa expressão, ficou só, para mim me chama muita atenção. E é o que nós precisamos, para que os nossos olhos sejam abertos. Ela teve um encontro real com Jesus. Estava ela e o Salvador, ela e o Redentor, ela e o Justificador, frente a frente. Ficou só. Irmãos, e vamos usar o que o Senhor nos deu, livremente, a nossa imaginação. O que ela viu? O que vocês acham que essa mulher viu? O que ela viu? Ela estava indo para ser condenada. Imagina na cabeça dela, o que estava passando? Eu vou morrer. Realmente eu fui pega em adultério. A lei manda executar. Eu vou morrer. Mas de repente, ficando só, diante de Jesus, o que ela viu, irmãos? O que ela viu? Vocês conseguem imaginar qual era o olhar do Senhor para ela? Eu consigo. Eu viajo. Que olhar que ela viu. Que tom de voz Jesus disse: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Vocês imaginam que tom que Jesus falou isso? Eu não te condeno. Você é pecadora. Tá vendo? Não, irmãos. Tenho certeza absoluta que o Senhor olhou com olhos de compaixão. E aquela voz doce penetrou os ouvidos daquela mulher. Eu também não te condeno. Vá e abandone sua vida de pecado. Irmãos, o que essa mulher viu? Como foi esse olhar de Jesus para ela? Ficou só. É isso que nós precisamos. Enxergar esse amor perfeito de Jesus, o nosso justificador. Porque Jesus fala para ela: eu também não te condeno. E aí muitos dizem, né? Aí a justificativa. Porque Jesus andou com prostitutas, adúlteros. Jesus não andou com prostitutas e adúlteros. E eles vieram até Jesus e eles foram transformados. Porque Jesus, ele fala: eu não te condeno. Mas, vá. A minha versão acho as versões mais conhecidas falam: vá e não peques mais. A minha versão, ela diz: vá e abandone a sua vida de pecado. Irmãos, o que vocês acham? E a Bíblia não relata o que aconteceu e sucedeu com aquela mulher depois. Mas eu tenho total convicção. Posso estar errado, mas eu tenho plena convicção de que ela, sim, ela abandonou a sua vida de pecado. Por quê? Por quê? O que a fez abandonar a sua vida de pecado e abandonar aquele pecado do adultério, se arrepender? O que fez ela abandonar a vida de pecado? O que faz você e eu abandonarmos a nossa vida de pecado? O que faz eu e você andarmos uma vida em santidade? O que faz eu e você andarmos em consagração ao Senhor? O que faz? Eu vi o Gerson falando aqui quinta.
Eu entendo o zelo dele, eu sei o que ele falou. Sejam maduros. Mas, se vocês precisam de uma câmera para vigiar vocês, para vocês não andarem em pecado e ter uma vida de santidade, vocês estão presos. Se vocês precisam de irmãos para ficar vigiando vocês, vocês estão presos. Se vocês precisam do seu pai ficar vigiando, dos pastores, dos líderes, de fazer as coisas escondidas, vocês estão presos. E às vezes vocês não fazem, porque, como ele falou, tem câmeras aí. E vocês não lembram que Deus está vendo tudo. O que fez essa mulher abandonar essa vida de pecado? O que foi? Irmãos, eu estou aqui, eu sou casado. A Amanda não está aqui. E aí? E aí? O que muda? O que muda? A Amanda vai ter que andar comigo 24 horas. Meus pais vão ter que andar comigo 24 horas. Eu vou ter que ser vigiado 24 horas por dia. Eu estou aqui sozinho. Eu vou sair, vou voltar sozinho. Irmãos, o que faz nós vivemos em santidade e abandonarmos o pecado? O que fez essa mulher abandonar o pecado? Meu irmão, não se engane. Não é regras, moral, pessoas te vigiando, que vão fazer você abandonar a sua vida de pecado. Você pode aqui, nesse momento, por medo, não fazer o que você está no seu coração. Lembra, o pecado ele gera o prazer que está no seu coração. E a hora que sair daqui, você faz. Você só adiou. Irmãos, o que fez essa mulher abandonar a vida de pecado é o que Paulo, eu creio, é o que Paulo relata lá em 2 Coríntios 5, 14, não precisam abrir, só prestem atenção. 2 Coríntios 4, 5, versículo 14. Prestem atenção. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe por que aquela mulher abandonou a vida de pecado? Porque o amor de Cristo a constrangeu. Queridos, ela era para morrer, executada. E ela ali só diante do Senhor. O que ela viu, o que ela ouviu. O que, irmãos? Eu tenho certeza que aquele amor entrou como uma flecha, trazendo vida, trazendo libertação, trazendo cura para ela. E é isso que nós precisamos. Se nós não tivermos o encontro real com Cristo, nós não iremos abandonar a nossa vida de pecado. Aquela mulher, ela teve um encontro com o amor verdadeiro, com o justificador, com o nosso Redentor, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E porque ela teve um encontro com aquele amor e ela foi amada por Jesus, aquele amor a constrangeu, aquele amor a penetrou e aquele amor mudou a vida dela. Queridos, essa mesa, ela nos fala de um amor, o maior amor expresso em toda a humanidade. Cristo morreu por você. Imagina a cena, irmãos, você indo condenado para a morte, você seria executado. Lembra, essa mulher é eu e você, ela não é diferente de mim e de você. Nós estávamos condenados pela lei, nós teríamos que morrer, porque não tinha quem justificasse a humanidade. A lei não ia justificar, não tinha um sacrifício perfeito. Mas aí, estávamos indo para morrer. De repente, tem alguém escrevendo no chão, ali, naquele momento, e levanta e olha para nós e nos diz: eu não te condeno. E quando ele morre na cruz, tudo está consumado. Não há mais condenação sobre nós. Isso é maravilhoso. Irmãos, e se isso não constrange o seu coração, nada mais constrange. Se esse amor do Senhor, ali na cruz por nós, não for capaz de te fazer amá-lo e entregar a sua vida de tal forma que o prazer, o pecado, ele não tenha mais domínio sobre você e que você consiga abandonar essa vida de pecado,
nada mais vai fazer. Então o que a gente precisa, irmãos, é conhecer esse Jesus. É o que nós precisamos. Esse Senhor que a cada dia nos constrange com seu amor. Às vezes a gente leva de qualquer forma, porque aparentemente é intangível. Nós não podemos apalpar, isso é fé. É pela fé que nós estamos aqui. Nós não conseguimos tocar, nós não vimos Cristo morrendo. Mas é pela fé. E eu sei que em mim e em vocês há uma convicção plena e clara de que isso aqui é real. Isso é real. A morte de Jesus é real. E ela nos deu vida. Meus queridos, quando encontramos a Cristo, os nossos olhos, eles precisam ser abertos. Eles precisam ser abertos. Então, sempre que há essa direção, esse chamado, não faça isso, por que isso, por que aquilo? Irmãos, temos que ser maduros. Isso não vai te salvar. Você vai continuar preso. A única forma de eu e você sermos livres, como aquela mulher foi daquele pecado, daquela condenação, é nós encontrarmos a Cristo. É nós entendermos esse amor do Senhor, é nós sermos tocados por Ele, é nós termos um encontro genuíno com Ele, assim como aquela mulher teve ali, olho no olho, face a face. Nós entendermos e sermos tomados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que vai nos fazer abandonar o pecado. Quando esse amor, de fato, nos constranger, mudará toda a nossa história. E às vezes você fica, mas como que é sentir esse amor? Mas eu tenho as lutas e eu ainda não, parece que eu não entendi. Eu não contemplei esse Jesus. Irmãos, peça. A única coisa que você tem que fazer é pedir. Senhor, abre os meus olhos. Eu preciso vê-lo. Irmão, se nós não vermos o Senhor, se nós não entendermos o que Jesus fez, eu disse, isso aqui é a base. Nada do que for falado, nada da sua vida vai fazer sentido. Se você não entender isso, o motivo real pelo qual Jesus veio, morreu e ressuscitou, você vai continuar preso, vivendo uma vida de peso, vivendo uma vida de medo. Irmão, mas quando você olha para Cristo, e Cristo com aquela voz doce, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é a palavra de Deus, é o próprio Senhor falando, está consumado, não há mais nenhuma condenação para vocês. Irmão, se apegue a essa palavra pode te libertar, nenhuma condenação há. E esse amor, ele irá constranger-nos de tal forma que nós iremos viver para Cristo. Lembram dos discípulos ali em Lucas, a caminho de Emaús? O coração deles queimava, mas eles ainda não entendiam quem estava do lado deles. Às vezes você está assim, você ainda não entendeu a qual Jesus estamos servindo e cultuando aqui nesses dias. A qual Jesus nós temos falado e pregado. Às vezes você não entendeu. E aqui eis o momento. Porque lá aqueles discípulos ao caminho de Emaús, quando que os olhos deles foram abertos? Quando? Quando eles partiram o pão. Irmãos, essa ceia, o pão, este momento, ele é poderoso para abrir os nossos olhos. O Espírito Santo, ele pode abrir os nossos olhos quando nos chegamos à mesa do Senhor. A mesa do Senhor, quando nós participamos, ela nos traz cura, ela nos traz libertação, perdão de pecados, ela nos traz arrependimento, mudança. Irmãos, creia, tome e participe dessa mesa com esse coração sedento de que o Senhor abra os seus olhos. Meu querido, se você não ver Cristo, se os seus olhos não olharem para Cristo, se você não entender esse amor, repito, você continuará preso. Você precisa de liberdade. E foi para isso que o Senhor chamou cada um de vocês, para serem livres, não para ficarem presos nos seus pecados, nos seus prazeres. Lembre, a lei expressa o pecado e o pecado gera prazer. Agora o Senhor, Jesus, de uma vez por todas, Ele resolveu todos esses problemas. Ele cumpriu a lei, um sacrifício perfeito, Ele nos justificou e agora nele nós temos todo o prazer. Toda a fonte de prazer está na pessoa amada do nosso bendito Jesus.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, esse é o meu desejo para vocês nessa manhã. Olhem para Jesus, olhem para Cristo. Não tem outra saída. Olhem para Jesus. E aqui eis o momento precioso, único, de você olhar para Cristo, de você olhar para Jesus. Amém?